The behavior of primal particles, as electrons for instance, of small atomic systems composed of only a few of them, is now supposed to be undetermined and unforeseeable within a wide margin of uncertainty. O que nós temos da física quântica real, de fato, né? É a ciência que estuda as partículas subatômicas, microscópicas, está tudo acontecendo no nível microscópico. Mas todos nós somos compostos de átomos e elétrons, então está tudo ao nosso redor acontecendo. O mundo virou de cabeça para baixo, né? Porque a partir disso começou-se a descobrir que muitos conceitos que estavam muito enraigados na nossa percepção tiveram que ser mudados. O que a gente está estudando e o que tem por vir tem muito mais coisa. Então, começando, o que é a física quântica, né? É um campo o campo da física que estuda as partículas, as menores partículas da natureza, né? Então, estamos falando de átomos e elétrons. E nesse nível atômico e subatômico, as partículas elas podem se comportar de maneiras muito distintas do que a gente observa no dia a dia na natureza, né? De uma forma muito diferente daquilo que estamos acostumados. Mas após a Segunda Guerra Mundial, começou-se também a usar a teoria quântica para tentar entender mais detalhes da matéria. E aí isso deu um desenvolvimento tecnológico muito importante, que foi o desenvolvimento, por exemplo, de um dispositivo que é a base de toda a nossa eletrônica, que se chama transistor. O efeito transistor é um efeito puramente quântico que permitiu, então, em escalas muito pequenas, eu controlar isso. E alguns anos depois você já vai ter o desenvolvimento dos CIs, os circuitos integrados, na década de 70, e hoje a gente tem tudo isso nos nossos computadores com bilhões de transistores e outros dispositivos que funcionam de acordo com a física quântica nisso. Nós não percebemos a física quântica no dia a dia, embora ela definitivamente está ali, né? A primeira questão é que os efeitos diretos da mecânica quântica, eles permanecem na escala microscópica, né? Então, não é algo que você observa, por exemplo, como a gravidade, né? Que você percebe o objeto caindo, você se sente presa ao chão, então você está vendo diretamente, sentindo diretamente o efeito daquela característica física, né? Ou o som que você ouve, você sabe que está se propagando. Agora, não, na mecânica quântica, isso não é visível para a gente, porque está tudo acontecendo no nível microscópico. Nossa conversa sendo feita aqui pela internet, nós estamos usando computadores. E nesse momento, o computador está usando muitos fenômenos quânticos. As portas que se abrem automáticos, por exemplo, em shopping, coisas desse tipo, quando você se aproxima, ela tem um sensor fotoelétrico. As luzes das ruas da cidade, quando escurece, começam a acender automaticamente, usando esse efeito fotoelétrico. E esse efeito só pode ser explicado se a luz for um monte de partículas. Eu sempre gosto de falar do mais óbvio, né? Que é o que a gente faz todo dia. Quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é pegar o telefone. E o simples fato da tela acender, a gente já está usando física quântica. Então, quando você olha, por exemplo, para celular, computador, GPS, todos eles estão usando alguns dos conceitos de emaranhamento, tunelamento, da quantização dos estados, dos níveis de energia, está tudo ali. Só que fica escondido. Por exemplo, você tem a física quântica, por exemplo, na sua lâmpada da sua casa. Você tem uma lâmpada de LED hoje, né? Todo mundo tem hoje lâmpadas de LED. Devido a um fenômeno quântico, a corrente elétrica só vai numa direção e faz com que os elétrons desse material saltem quando passa essa corrente, e ao voltar eles emitem luz. A quantidade de energia que você economiza usando lâmpada de LED, comparado com as anteriores, é extraordinário. Vamos começar pelo celular, que eu acho que é o mais simples. Então, uma forma bem simples da gente entender
é que se a gente tem um elétron e ele está no nível de energia grande, quando ele cai para o nível de energia menor, ele vai emitir luz. Isso é o princípio de funcionamento de todas as cores vibrantes que a gente vê, tanto nas telas, nossos LEDs brancos da casa da gente funcionam dessa maneira. Então tem todo um modelo quântico por trás disso. As telas de TV, por exemplo, hoje tem altíssima resolução. Todo mundo já deve ter ouvido falar, a tela que tem, são telas OLEDs. Acho que esse termo alguém já viu falar aqui. Eles fazem a própria propaganda da TV, é nanoponto quântico, né? Eles têm falado isso. E, de fato, são pontos quânticos mesmo. Quer dizer, quântico, ou seja, são pontos tão pequenininhos, que são na escala de alguns átomos, que produzem a luz. Então, todas essas coisas, tela de celular, televisão, computador, tudo isso usa emissores de luz, que a gente chama de LED, que tudo que está por trás disso é baseado em física quântica. Então, não está só nas coisas que a gente não percebe, não. A quântica está em tudo que a gente usa, o dia inteiro, todo dia. Um outro fenômeno presente que está muito no dia a dia, as células fotovoltaicas, que a gente precisa para produzir energia solar, a partir da energia solar produzir energia elétrica. Quantas pessoas não têm células fotovoltaicas em cima das suas casas para produzir energia elétrica? Esse fenômeno fotovoltaico também é um fenômeno quântico, que a luz vai lá, ela atinge o material e faz com que um elétron salte, e esse elétron, ao saltar, produz a corrente elétrica. Onde que está a física quântica por trás do GPS, né? E a gente sabe que a gente consegue se localizar, eu preciso saber onde eu estou, para onde eu vou, qual é a distância até lá. E nesse processo de saber essa distância, nós precisamos no GPS de uma atualização da posição que nós estamos, e esse instante onde nós chegamos, né, como que isso é feito? Isso é feito através de sinais que o seu aplicativo de GPS envia para alguns satélites do sistema, do GPS, né? Então, esse envio de sinais, eles precisam ser controlados no tempo com uma precisão enorme, porque caso contrário, se você errar o tempo que levou para esse sinal chegar até o satélite, você vai estimar uma posição muito incorreta. Os satélites, então, eles contêm relógios atômicos que nada mais são do que sistemas que provém uma frequência muito bem consolidada. Sem um relógio atômico que funciona essencialmente com as leis da física quântica, né? Não teríamos GPS. O GPS também. O relógio que eles levam em conta é o relógio atômico. E essas transformações, essas transições que acontecem no átomo, elas são muito precisas e com tempo muito bem determinado. Então, tudo isso que está por trás dessa tecnologia, da gente conseguir colocar o endereço no GPS e saber exatamente quanto tempo você vai chegar em tal lugar, precisamente, está relacionado com essa precisão que o tempo que a gente conta é outro. Não é mais daquele reloginho tic-tac que a gente está acostumado. O magnetismo é um fenômeno que só pode ser explicado pela física quântica. Como que um ímã de ferro, por exemplo, ele consegue gerar aquele campo magnético? Isso só é explicado quando a gente pensa um fenômeno quântico, associado a uma propriedade quântica que as partículas têm, que a gente chama de spin. Tá? Hoje, um dos grandes desafios da humanidade é ter materiais magnéticos com alta intensidade para poder fazer os carros elétricos. Os carros elétricos, motores elétricos, precisam de ímãs, e ímãs que possam ser feitos com alta capacidade de transmissão de energia. Pensando no presente e na vida moderna que a gente tem, então tudo que funciona à base de laser, como eu falei para vocês, transistores, esses 1000 chips que tem bilhões dentro do nosso telefone, tudo isso está em progresso ainda, né? Então, a gente vai se beneficiar dessa tecnologia pelos próximos 10 anos. Um fenômeno quântico importantíssimo é a fusão nuclear. O que é a fusão nuclear? É eu pegar átomos de hidrogênio, núcleos de hidrogênio e grudarem, como o Sol faz. O Sol produz energia desse jeito. Então é como se fizesse um pequeno Sol. Mas a fusão nuclear, ela produzirá muito mais energia, liberar muito mais calor e não ter os rejeitos radioativos que tem. Então isso é uma coisa de desafio. Então a gente vê muito falando sobre computadores quânticos, né, que são computadores que vão vir aí com altíssimo desempenho.
é um sonho ainda, né? Isso está comercial, mas tem muita gente trabalhando nisso. Os computadores quânticos que estão falando é um computador que há muito tempo já tem o software escrito, mas não tem a máquina. E agora que estão conseguindo desenvolver equipamentos que fazem isso. O computador quântico ele precisa trabalhar com um fenômeno quântico que a gente chama de emaranhamento, que são duas partículas que podem conversar entre si estando em distâncias infinitas de maneira instantânea. Nós temos, por exemplo, uma coisa que tem chamado muita atenção de computadores quânticos, né? É óbvio, já existem alguns processadores quânticos, mas eles são muito rudimentares. O que significa isso? Significa que eles estão limitados em tamanho mesmo, né? Então, são centenas de qubits, né? Que são os elementos essenciais para a computação quântica, os análogos dos bits clássicos, né? No computador clássico. Mas que seriam máquinas, né, que podem realizar tarefas muito mais complexas do que os computadores tradicionais. Então, o computador quântico, ele é capaz, por exemplo, de quebrar um código de criptografia que, no jeito do processamento normal, um computador levaria milhões de anos. E não é questão da velocidade, da potência da máquina, mas sim o algoritmo. E os algoritmos quânticos, eles podem fazer, por exemplo, isso. A gente fala de criptografia, que é uma forma muito segura da gente conseguir, então, entregar informações normais, mas a criptografia está por trás do quão segura essa informação vai chegar. Um outro ponto que eu acho que a física quântica vai avançar muito é uma área emergente que a gente tem chamado de biologia quântica. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, mas a biologia quântica é você entender alguns fenômenos quânticos que ocorrem dentro a nível biológico. Então a biologia quântica é uma área de fronteira porque você vai começar a entender esses fenômenos quânticos que também ocorrem nas moléculas das estruturas dos seres vivos, porque moléculas dos seres vivos são feitas do quê? De átomos. Eu acredito que o maior avanço que a gente vai ver nos próximos anos, realmente, são a parte de sensores. Esses mesmos sensores que a gente usa, né, de presença, enfim, sensor para várias coisas, também tem uma linha de pesquisa que são de sensores quânticos. E como eu falei lá atrás, a gente tem uma precisão muito grande nesses sensores. Um exemplo simples é a gente pode rastrear minas terrestres com muita precisão, a gente pode saber o que acontece na atmosfera, controle de gás. Então, eu acho que essas são coisas que a gente vai se beneficiar a longo prazo. Algo que me chama muito atenção também, do ponto de vista de desenvolvimento futuro, em termos de sensores quânticos, né? Claro, nós já temos esses materiais, tal como o computador quântico, já existe sensor quântico, mas a gente gostaria de ter isso em uma precisão ainda maior, né? Por exemplo, no próprio GPS, né? A gente tem limitações, então o GPS usa conceitos da mecânica quântica, funciona, mas se você encontra, por exemplo, se você está no meio de um oceano, né, uma região muito distante entre os satélites, você vai perder o seu sinal de GPS, ou num submarino, mesmo em túneis na cidade, a gente percebe que isso pode quebrar um pouco o sinal. Então, mesmo o próprio GPS, ele poderia ser muito melhorado, né, um sistema de navegação mais eficiente com o uso de sensores quânticos, por exemplo. A gente pode detectar essas variações climáticas com maior precisão, com um tempo menor. Então, isso vai contribuir diretamente, por exemplo, para a gente fazer modelos mais precisos, que seja de aquecimento global, que seja de variação de temperatura. E isso tudo é uma estratégia para ajudar a gente a acompanhar essas mudanças climáticas que estão tão bruscas, né, e fazendo a gente sofrer bastante. Então, eu acredito que essa é uma boa estratégia para a gente se privilegiar da precisão que esses sensores vão vir a ter. Por exemplo, em transporte, eu posso pensar em veículos elétricos mais eficientes, em drones, em missões espaciais, tudo usando esses materiais quânticos com propriedades que talvez a gente ainda não conheça mesmo, né? E tem uma coisa que é legal, de quando a gente trabalha com esses dispositivos, né, esses sensores quânticos, é que eles podem ser miniaturizados. Então, a gente está falando de coisa que a gente pode levar na mão, a gente está falando de baterias que podem ter desempenho maior e você pode levar para lugares que você não precisa ficar carregando o tempo todo, túneis, né, locais de difícil acesso. Então, eu acho que isso vai beneficiar bastante o dia a dia. Então, isso é um desafio, porque aí com os novos materiais, você vai gerando novas propriedades que vão decorrer em novas aplicações.
a gente tem bastantes grupos tradicionais que trabalham em diversas áreas de quântica. Tem grupos que trabalham com ótica quântica, com computação quântica, com informação quântica. Isso ainda está muito desenvolvido, enraizado nas universidades, principalmente. Tem um grupo do Rio que trabalha bastante com comunicação quântica. Então, eles têm uma rede de comunicação. O Brasil tem grupos de excelência trabalhando na área de ciência quântica de forma geral, né? Então, para citar um exemplo, até este ano de 2025, nós tínhamos o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia focado em teoria de informação quântica, né? Que envolve todas essas aplicações, desenvolvimentos teóricos e aplicações da física quântica. A física no Brasil ela é bastante ampla, tem muitas áreas que ela faz pesquisa de ponta, né? O Brasil, por exemplo, tem colaborações internacionais com o LHC, por exemplo, que você está lá na ponta lá da descoberta das físicas de partículas, etc. O Brasil contribui parcerias com isso. Há vários projetos que estão sendo desenvolvidos. Por exemplo, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, eles estão montando lá um primeiro dispositivo para fazer estudos desses emaranhamentos quânticos em temperaturas muito baixas. Hoje a gente só tem um mundo de técnicas experimentais extremamente avançadas que nos permite olhar para esses materiais por causa do desenvolvimento da mecânica quântica. Então, a mecânica quântica deu para a gente um entendimento de como que o átomo é de verdade, como que os elétrons são distribuídos, e isso faz com que a gente consiga estudar as propriedades eletrônicas, óticas, com muita precisão. Então, no meu caso em particular, eu trabalho com magnetismo, então eu estudo propriedades magnéticas da matéria, desde sistemas muito fundamentais, muito básicos, até coisas aplicadas, né? Então, a gente tem, por exemplo, estudado materiais que conseguem ter ordem magnética sem necessariamente ter um íon especificamente magnético, que é o caso, por exemplo, do ferro, né? Que a gente pensa no ímã, a gente sempre pensa no ferro, mas é possível ter sistemas que são magnéticos, por exemplo, baseados em carbono, materiais como grafeno, nitreto de carbono, por exemplo, que são materiais que não têm íons metálicos, magnéticos, também podem exibir magnetismo. Então, essa é uma das coisas que a gente tem estudado ao longo das décadas, né? Na nossa área, né, eu sou teórica, física teórica, que trabalho com essas simulações quânticas, visando novos materiais e compreensão das propriedades de materiais quânticos, né? Existem várias propriedades importantes que podem ser compreendidas quando se estuda pela simulação computacional, teórica, esse tipo de material. Explorar o magnetismo da matéria, né, o magnetismo dos sistemas, estados topológicos, sistemas fortemente correlacionados, são essencialmente propriedades que você pode encontrar em materiais ou construir materiais que tenham a propriedade desejada. A gente ainda não tem um financiamento robusto vindo das empresas. Isso é uma característica da pesquisa no nosso país. Então, a gente depende de agências governamentais, de fomento, que é da onde vem o dinheiro, né? Então, a maior parte do dinheiro investido em pesquisa vem do governo, e por isso que é muito importante também que a gente tenha governos que achem que a ciência é importante, porque senão a gente não tem como dar andamento nesses processos. É fundamental o apoio de agências de fomento voltadas para as tecnologias quânticas, né? Então, existe, de certa forma, um movimento atual em que as agências de fomento têm proposto projetos estratégicos voltados para tecnologias quânticas, né? Então, além do CNPq, que é o principal financiador do INCT que eu mencionava há pouco, é fundamental o apoio das FAPs, né? Que nada mais são do que as fundações de amparo à pesquisa dos estados. Então, essas agências de fomento são essenciais, né? Porque são elas, essencialmente, que conseguem bancar toda a infraestrutura necessária para a pesquisa e para o desenvolvimento da ciência no país. E a mecânica quântica, ela permitiu, né, e permite que a gente tenha um entendimento muito amplo e muito completo de como o átomo se comporta e como que são essas interações. Então, por mais que isso pareça uma pesquisa bem de formiguinha, de base, que a gente está fazendo coisas ali, né, numa escala que é muito pequenininha, quando a gente olha para o todo, o que a gente está vendo é que isso permite que a gente tenha um entendimento sobre como que o mundo funciona. E as regras que regem a física quântica são distintas das regras
que regem a física clássica, a física macroscópica que nós estamos acostumados. Eu acho que esse ano internacional da física quântica que a Unesco está propondo, eu acho que é muito bom para chamar a atenção das pessoas, né, disso que está tão presente no nosso dia a dia